Olá, aqui quem fala é o professor Guilherme. Vamos dar continuidade então nas nossas aulas do módulo 4 e nós estamos falando de várias dicas importantes para que você possa construir os seus estudos de forma eficaz. Dando sequência nestas aulas, então agora eu vou falar do passo 5, do quinto passo, que é uma continuação para que você possa estudar para as suas provas com um grande grau de excelência, com o mais alto grau de excelência possível, certo? Aprendendo o conteúdo de forma eficaz e estruturada. Isso é muito importante. Você tem que desfrutar das aulas com motivação e com sede de conhecimento. E ter sempre junto com você a lista de trabalhos e provas. Sempre, sempre. Essa lista não pode sair da mochila. É muito importante que você esteja muito concentrado durante as aulas e motivado. O primeiro contato com as aulas, com os conteúdos, a primeira percepção, a explicação do professor, ela é muito importante. Eu já falei que o melhor é você ler algo sobre o conteúdo antes de ir para a aula, isso ainda vai ajudar muito mais, mas se você não conseguiu ler, então é muito importante que você vá para a aula e realmente se concentre. Um passo importantíssimo, por que eu ia tão bem nas provas? Que eu conseguia alcançar altos rendimentos nas avaliações? Porque eu começava a estudar com muita antecedência para essas provas, para as avaliações. Eu realmente me organizava e esse era um grande segredo de eu conseguir ir bem, além de toda a estrutura da criação, da construção do conhecimento, né? Da criação de uma rotina de estudo para a construção do conhecimento. Então comece a estudar para uma prova pelo menos 2 semanas antes. Pelo menos. O bom é 1 mês de antecedência para que você possa estudar com calma e ter o melhor aproveitamento possível. Por que 1 mês? Porque você vai passar por um processo de aprendizagem na qual você vai estar absorvendo os conteúdos, você vai estar refletindo, analisando, criando questionamentos sobre o conteúdo. Nesta fase irão surgir as dúvidas. Então, você vai ter um primeiro contato com o conteúdo, vai começar a estudar um conteúdo, a partir de ali vão começar a surgir as dúvidas e você vai começar a fazer exercícios, fazer tudo que está relacionado com aquele conteúdo. Bom, uma vez que você consegue se organizar para iniciar esse processo de aprendizagem, você também terá um tempo para manter este conteúdo na sua mente. Então isso é muito importante. Ah, mas então não é mais fácil eu estudar perto da prova? Não. Não é mais fácil porque depende muito do conteúdo. Tem conteúdos que você vai levar mais tempo para assimilar, outros você vai levar menos tempo. E o segredo de você ir bem numa avaliação é você, primeiro, estruturar um bom estudo em relação àquele conteúdo, mas depois você fazer uma manutenção daquele conteúdo na sua mente. Você tem que forçar a sua mente, repetir, 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 até o momento que aquilo se torne orgânico. Você realmente já pensa automático naquele conteúdo. Você, de repente, uma questão lá no início do conteúdo que era bem complicada, mais desafiadora, com o passar do tempo você foi forçando a sua mente, foi estudando, foi buscando estratégias, foi sanando as dúvidas e aquilo que parecia tão difícil começa a ser visto de maneira mais fácil. E é assim mesmo que acontece. Realmente eu conseguia ir bem porque eu estudava 1 mês de antecedência. E eu vou explicar por quê. Porque você vai resumir, você vai fazer os seus esquemas, né? E vai fazer mapas mentais e depois você vai ficar mantendo este conteúdo na sua mente até o momento da prova. Fazer as listas de exercícios passados pelo docente é um mínimo. Pelo menos 5 vezes durante esse processo. Então, olha só, você vai ter que aprender o conteúdo, vai ter que ter o primeiro contato com o conteúdo, vai estudá-lo, vai sanar as dúvidas. E no momento que você já está começando a se sentir preparado, você vai começar a testar o seu conhecimento.
e você vai fazer as listas de exercício. Essas listas de exercício, geralmente, ou os alunos não fazem, nem pegam, ou quando fazem, fazem uma vez. Não adianta de nada. Por quê? Porque se você fez uma vez, somente uma vez, é a mesma coisa que somente uma leitura. Você não vai fixar. E toda vez que você retoma aquele exercício, refaz aquele exercício, toda vez é como você vai ter uma experiência nova em relação àquele exercício. Você sempre vai ter uma sacada diferente em relação àquele exercício, seja na maneira de fazê-lo, mas sempre vai acontecer algo quando você refaz o exercício. Eu fazia as listas de exercício pelo menos 5 vezes até a hora da prova. Era uma forma de eu me manter com a mente ativa em relação ao conteúdo e também de construir estratégias de fazer aquilo de forma mais eficaz. Ter mais controle, ser mais rápido, pensar mais rápido, certo? Gastar menos energia mental com relação aos exercícios. Então, indispensável que você faça as listas de exercícios pelo menos 5 vezes. Mas, professor, eu tenho lista de exercícios de vários componentes. Eu sei, eu também tinha. Se você se organizar, você vai conseguir. Jamais deixe uma dúvida de lado. As questões mais difíceis, geralmente, são as que valem mais durante uma avaliação. Elas cobram o conteúdo que todos têm dificuldade de aprender e que costumam abandonar. Encare esta realidade como uma vantagem, uma oportunidade para se destacar dos demais. Aqui também está outro grande segredo. Geralmente, aquele conteúdo mais chato, que é considerado, entre aspas, né, mais chato ou mais desafiador, o ego, a preguiça, a procrastinação faz com que a gente, às vezes, nem pegue. E aí está o grande erro. Se você quer estar entre os melhores alunos, se você quer se destacar, você deve sempre começar pelo conteúdo mais difícil. Sempre. Existe uma lógica, por exemplo, na prova do Enem, que agora até não tem mais, mas mudou, né? Mas agora eu acho que as provas são bem separadas, você tem mais tempo. Mas quando a prova era só dividida em 2 dias, geralmente a parte mais difícil, que requeria mais energia mental, como por exemplo a matemática. Eu me lembro que quando eu fiz o Enem tinha matemática e português junto. Eles colocavam na primeira folha da prova, nas primeiras páginas da prova, português. E lá nas últimas, matemática. E isso não é por acaso. Isso realmente tem um propósito de estar organizado dessa forma. Por quê? Com textos gigantescos. E aí também tem uma questão, de repente, do cursinho que você fez. Se você fez um bom cursinho, com certeza eles lhe ensinaram que você não tinha que ler toda a questão. Às vezes aquelas questões gigantescas. Lia ali a última frase, ia para as alternativas. Se você não encontrasse a resposta, aí sim você leria toda a questão. E isso por quê? Porque realmente a prova do Enem é uma questão de tempo. E aí o que o pessoal fazia? Não sabia dessas dicas, muita gente se matava lendo aquelas questões, perdendo um monte de tempo, porque você tem poucos minutos para cada questão. Quando acabava a prova de português e você chegava na prova de matemática, que é a última parte do Enem, você estava esgotado. E o seu raciocínio lógico já não estava funcionando muito bem. Você já não conseguia pensar. Por exemplo, o que eu fiz na prova do Enem, quando eu fiz o Enem para o curso de música? Eu comecei pela prova de matemática e depois já fiz a redação. E depois eu fui para as outras matérias. E isso fez com que eu fosse super bem. Então, assim, tudo tem uma lógica por trás. Certo? Não é por acaso que antigamente, agora está diferente, mas não era por acaso que a prova era organizada desta forma. Então, da mesma forma, você deve estar atento e começar pelo mais difícil. E nem eu comecei pela matemática, quero que, né, toma mais energia mental, tu tem que raciocinar. Então, se tu tiver com a tua mente fresca, né, ali bem, tá descansada, tu vai lá, começa pela prova de matemática, e tu tá com toda a energia, com certeza tu vai bem. A mesma coisa na hora de estudar. Você deve pegar aquele conteúdo que é mais chato, que você não gosta,
E aquilo que você não gosta, você deve amar mais ainda. Muito mais. Aí também está um grande segredo. Eu coloquei tanto isso em prática que chegava um ponto que era tão divertido que daí já não via mais como um conteúdo chato ou desafiador. Tu já te sentia feliz ao ser desafiado por um conteúdo. E aí também tem uma grande vantagem. Quando você começa a estudar pelo que é mais difícil, e você consegue, você desfruta da felicidade de ter dominado aquele conteúdo que era super difícil, quando você vai para a parte mais fácil do conteúdo, aí você vai com muito mais motivação. E eu sempre estudei assim. Sempre estudei assim. Não existe conteúdo que não deve ser estudado. Não existe conteúdo que não deve ser amado pelo estudante. Então, se você realmente quer ir bem nos estudos, quando você for iniciar os seus estudos, você dormiu bem a noite passada, vai começar a estudar, comece pelo mais difícil, aonde requer mais energia mental e física. Intercale os estudos para a prova com a realização dos trabalhos. Não fique só estudando para uma avaliação ou só fazendo os trabalhos por dias seguidos. Isso atrapalha o processo de aprendizagem. Olha só, tem uma coisa muito importante. Tudo é uma construção. Não adianta você pegar um conteúdo lá que você tem que estudar para daqui a 3 semanas, somente numa segunda-feira, depois você pega na sexta-feira. Não. Porque daí vai parecer que você está sempre iniciando. Você não pode ficar com um tempo tão grande entre um estudo ou outro daquele conteúdo. Isso não é eficaz. Mas também você não pode ficar, por exemplo, vários dias seguidos estudando para várias provas, forçando o seu cérebro demais, a sua mente demais. Então, se você estudou, por exemplo, para cálculo, eu sempre falo de cálculo porque todo mundo diz que realmente um conteúdo difícil, né? Então, nas engenharias, realmente como se fosse o bicho-papão e que requer muita energia. Se você estudou na segunda para cálculo, você não vai estudar na terça para cálculo novamente. Estude na segunda-feira para cálculo. Na terça, faça um trabalho, ou mais de um trabalho, que não sejam trabalhos enormes, e dê só uma olhada no que você fez, uma revisada no que você estudou na segunda-feira. Aí na quarta, uma revisada leve, não há nada que você tenha que forçar muito. Depois, na quarta, você retoma o estudo. Você deu um dia de descanso, porque se você ficar estudando direto, só conteúdos pesados, vai chegar a um ponto que você vai estar esgotado. Então, o gerenciamento também da sua energia mental e física é muito importante. E também, ou ficar só fazendo trabalhos a semana toda e não pegar os conteúdos, isso também é perda de tempo e com certeza você vai estar perdendo na qualidade da sua preparação para as avaliações, certo? Uma vez que você já leu, resumiu, fez esquemas e as listas de exercício, mantenha a leitura destes materiais e repasse os passos de como resolvesse os exercícios até as datas das avaliações. Refazer as listas é muito importante. É muito importante. E aí aqui tem uma questão muito importante, que é o seguinte: se você é daquele tipo de pessoa que só decora as coisas, foi lá, decorou, resolveu uma questão, visualizou ela, tem aquela memória visual e acha que isso vai resolver, não, porque se o professor mudar qualquer coisa, e com certeza os exercícios não serão os mesmos da lista, mas será algo parecido, mas se você não tiver a capacidade de compreensão do que está sendo pedido, realmente você, né, estará se colocando numa situação até de possível reprovação. Então, você precisa compreender, dominar o conteúdo. Se você fizer a lista de exercício uma vez só e abandonar, seja perto da data da prova ou muito antes, você não vai estar aproveitando com eficiência realmente o que você dedicou para fazer aquela lista de exercício. Então, uma vez que você faça a lista, você tem que manter na sua mente todos os raciocínios que você usou para resolver e os conhecimentos necessários para resolver aqueles exercícios até o momento da prova. Só arrisque uma prova ou trabalho da sua lista depois de entregue ou depois da realização da mesma.
Uma tarefa da lista só poderá ser dada como concluída depois de entrega, ou seja, depois que não tem mais como estudar para a prova ou melhorar o trabalho. Então, desde quando você iniciar a criação de um trabalho ou quando você começar a estudar para uma prova, eu espero que você faça isso com antecedência, desde aquele dia que você começou a estudar ou começou a criar o trabalho, você vai melhorar aquela atitude em relação ao trabalho e à prova todos os dias, no sentido de, fica lembrando, pensa sobre o que você estudou, releia, visualize a lista de exercício, refaça. Se o conteúdo é em relação a textos, releia os textos, releia seus resumos, releia seus mapas mentais. Esse é o segredo. É que as pessoas não estudam, ou deixam para estudar na última hora, e quando conseguem estudar, não mantém aquele conhecimento até o dia da prova. Daí alguns falam, mas eu estudei tanto, tá, mas eu passei um dia todo estudando. Ótimo, perfeito, mas só isso? Um dia todo estudando? Tu consegue entender todo o conteúdo, consegue raciocinar sobre todo o conteúdo um dia de estudo? Mas eu estudei 2 semanas antes, estudei com tempo. Se você estudar uma vez só, seja 2 semanas antes ou um dia antes da prova, é a mesma coisa. Até lá, você está em processo de melhoria e de não permitir o esquecimento do que já estudou. Pois cada novo contato com o conteúdo te dará mais confiança e tranquilidade até o dia da prova. Mantendo em sua mente o maior número de informações de forma lógica e estruturada. Faça todo este processo em todos os componentes curriculares. É muito importante. Por isso que você, lá no início do semestre, organiza a sua lista e a partir dali já começa a estudar e já começa a criar os trabalhos. Você está na graduação para isso. Assim você vai conseguir realmente estar preparado da melhor forma possível. Então, o grande segredo é que, além da organização e dos passos aqui apresentados, quanto antes você iniciar o estudo de um conteúdo, mais tempo terá para descobrir as possíveis dificuldades a partir da realização dos exercícios, procurar ajuda para resolvê-las e ter tempo para assimilar o que foi explicado, resumir e esquematizar a teoria. E você vai também ter tempo para quê? Para que o seu cérebro aprenda aquele conteúdo e fixe aquele conteúdo com maior grau de excelência. Através do quê? Da repetição a partir da memória de longo prazo. Então, você precisa dar esse tempo para que a sua mente, o seu cérebro consiga assimilar realmente de forma eficaz. Isso não acontece do dia para a noite. Isso não acontece com um dia de estudo. Depois que você está nesse processo, o que você tem que fazer é manter o conteúdo presente na mente até o dia da prova. Você acabou de descobrir os passos para ter controle sobre seus estudos. Parece fácil? Sim, pode ser fácil se você conseguir colocar em prática tudo que acabo de compartilhar contigo. Não há nada de mágicas ou esquemas complexos. Não preciso ficar dando voltas ou criando teorias. Não é. Tudo isso foi o que eu coloquei em prática durante a graduação para alcançar os resultados que eu alcancei. O segredo e o desafio estão no gerenciamento do tempo, na disciplina, na organização dos estudos com os passos que acabo de mostrar para você. É exatamente isso. Você tem que organizar a sua lista, a partir dali começar a fazer fazer os seus trabalhos e se preparar para as suas provas. Fazer as listas de exercício. Logo aqui à frente eu vou dar um esqueminha estruturado, certo? Para que você... Eu sei que é muita informação, mas não se preocupe que eu vou passar esse esquema para vocês do passo a passo em relação ao estudo para as provas e a construção dos trabalhos. Mas para que você realmente tenha sucesso, é uma questão de organização e consciência, realmente. De como estudar da melhor forma possível. Por isso que eu estou lhe dando
tantas dicas de tudo que realmente eu fiz para alcançar este nível de rendimento. A escolha de fazer, né, ter essa disciplina, de fazer esses passos, só depende de você. De onde você quer chegar, do quanto você está disposto ou disposta em se doar para colocar em prática esta forma eficiente de estudo, e dependerá de você. Tenha coragem e força, pois eu não tenho dúvida que qualquer pessoa seja capaz de alcançar seus objetivos, se assim desejar. Peço que você tenha coragem de enfrentar esse desafio que acabo de te apresentar. Esta nova forma de encarar e enxergar os seus estudos. Você está se dando conta que é tudo uma questão de organização, de como você realmente interage com os seus estudos, como você se organiza e do grau de disciplina que você tem sobre saber se cuidar, saber manter a mente descansada, de estudar com eficiência, de aproveitar o tempo. Você está recebendo as pérolas das pérolas. Aproveite tudo que já expliquei até aqui e comece a colocar em prática. Se não, de nada te serviu assistir às aulas até aqui. Realmente. Você precisa pegar todas essas informações e colocar em prática para ontem. É muito importante que você vá absorvendo estes conhecimentos que eu estou lhe passando, que eu estou compartilhando com humildade contigo, e realmente faça os seus testes, coloque em prática, olhe para os seus estudos de maneira mais ampla, seja organizado. Ah, mas tudo isso dá bastante trabalho, claro, mas nada na vida vem de graça. Se você quer realmente se destacar na sua graduação, você vai ter que se esforçar muito, ter muita disciplina, ser organizado e seguir as dicas que eu estou lhe passando com humildade. Isso se você desejar. Ninguém é forçado a nada. Então, realmente, aprenda a ser eficiente com seus estudos. Nos vemos na próxima aula. Tudo de bom. Fica com Deus. Um grande abraço.